Olá pessoal, eu sou Janaína Marticelli e vocês estão no canal Forras de Cultura e Pastagens. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como fazer uma boa silagem de BRS Capiaçu. Segura a vinheta que já já o vídeo chega. Vai fazer silagem de capiaçu, quais são as regras que a gente vai ter que se ater para fazer uma boa silagem de capiaçu? A Cultivar BRS Capiaçu, ela foi lançada pela Embrapa justamente com esse propósito, para que a gente possa oferecer ou picado no coxo ou para silagem. BRS Capiaçu não é uma planta forrageira que é indicada para pastejo. A gente tem uma live aqui com o Dr. Paulino, em que ele fala que a planta forrageira BRS Capiaçu não suporta pastejo. Então não é interessante que a gente utilize para pastejo. Então vamos lá, quando a gente vai utilizar o capiaçu para fazer silagem, é muito comum a gente ouvir dizer assim que ele tem que estar com 110 dias de rebrote. Mas como eu já disse para vocês em outros momentos, a planta de forma geral não responde a calendário humano. Pode ser que 110 dias seja bom para a minha região, mas para algum lugar que não choveu ou que às vezes eu não adubei adequadamente, não seja suficiente para a planta ter o teor de matéria seca adequado. Então o capiaçu, para ser colhido para silagem, ele tem que ter o seu teor de matéria seca variando entre 18% e 20%. A gente não consegue teores de matéria seca muito maiores do que isso. Ou seja, o capiaçu, diferente do milho, ele vai apresentar uma quantidade maior de água nesse processo de ensilagem. Então quando a gente tem muita água, né, numa massa de forragem que vai ser ensilada, é interessante que a gente coloque, que a gente corrija essa matéria seca. Então que a gente coloque algum sequestrante de umidade. Tá? Então é muito comum que a gente coloque, por exemplo, um fubá no BRS Capiaçu antes da gente ensilar, porque esse fubá vai ajudar no quê? A sequestrar essa umidade, além disso vai aumentar e facilitar a fermentação para a conservação dessa silagem. Uma outra coisa também que é muito importante é quando a gente for fazer o corte da Cultivar BRS Capiaçu, é a gente não deixar de jeito nenhum um resíduo muito alto. Esse resíduo não pode ser maior do que 10 centímetros, porque isso vai prejudicar a rebrote e o perfilhamento. Então é importante que a gente corte bem rente ao solo, tá? Inclusive quando você faz esse corte, é a hora que você pode até usar para controlar plantas invasoras, porque você pode jogar herbicida sem que haja muitos problemas na Cultivar Capiaçu. Também sobre isso o Dr. Paulino conversou conosco na live que está aqui no link para vocês, tá? Então quando você vai cortar a Cultivar BRS Capiaçu, afia suas facas para que a gente consiga ter partículas pequenas, porque o princípio da conservação, pessoal, é a gente conseguir fazer com que as bactérias ajam na ausência de oxigênio. Então, quando eu tenho partículas menores, é muito mais fácil a gente fazer essa compactação. É muito importante que essas partículas estejam pequenas para que a gente então consiga compactar melhor. Porque quando a gente compara a facilidade de compactação de um capiaçu em relação ao milho, vocês vão observar que é mais difícil compactar o capiaçu. Ele sempre volta. Então, a gente está compactando, passa o trator e ele acaba voltando. Então, por isso é muito importante que a gente mantenha partículas menores. Então, afia as facas e vamos picar esse capim em partículas menores. Depois disso, com esse material no silo, né, a gente pode também lançar a mão dos inoculantes químicos. Esses inoculantes biológicos, na verdade, me desculpe, esses inoculantes biológicos, eles vão servir para ajudar no processo de conservação de forragem. Porque o que acontece? Quando você volta a abrir o silo, quando você abre o silo, você entra com oxigênio de novo. Então essa forragem, essa silagem estraga mais rápido. O inoculante te ajuda nessa fase de abertura do silo. Então muita gente costuma colocar inoculante porque tem pressa de abrir a silagem. Mesmo quando você coloca o inoculante, né, quando você coloca as bactérias, quando você compra, tem vários nomes comerciais, quando você compra o inoculante, quando você joga lá, você até pode acelerar esse processo. Mas mesmo quando você utiliza o inoculante, a gente não recomenda que você dê silagem jovem para os seus animais. Então é interessante a gente esperar um tempo, nunca abrir o seu silo com menos de 30, 40 dias, para a gente ter certeza que a fermentação foi feita de forma adequada. Então quando a gente utiliza o inoculante com o objetivo de acelerar a fermentação, pode ser que a gente não tenha esse resultado tão bom. O inoculante te ajuda a segurar aquela fase de abertura de silo, tá? Então depois que a gente fez a inoculação, se você for fazer de fato a inoculação, nós vamos fechar esse silo. Então é importante que você utilize uma lona de qualidade que não permita, em hipótese nenhuma, que haja a entrada de oxigênio. Porque o oxigênio ele é o maior inimigo do processo fermentativo da silagem.
Então a gente tem que expulsar esse oxigênio o mais rápido possível, tá? A gente faz isso via compactação e vedação. E aí depois a gente deixa as bactérias agirem. Num primeiro momento, as bactérias vão consumir o restinho de oxigênio que ficou lá e depois vão começar a surgir aquelas bactérias que agem na ausência de oxigênio. E quem conserva a sua silagem de capiaçu, são essas bactérias que não utilizam o oxigênio, ou seja, elas agem sem o oxigênio. Por isso que é importante não deixar furo na sua lona, por isso que é importante você colocar peso na sua lona, pneu, terra, para que a gente consiga fechar esse material direitinho. Então, gente, a silagem de capiaçu comparada com a silagem de milho, ela tem muito menos energia, ela tem menos NDT. Então a gente sabe que os animais não terão, em hipótese alguma, a mesma produção de que se eles estivessem consumindo a silagem de milho. Mas é importante salientar aqui para vocês que a silagem de capiaçu é uma excelente segurança alimentar para a sua fazenda. Então, se você puder, tenha na sua fazenda uma capineira de capiaçu para que você utilize como segurança alimentar. Porque embora a silagem não seja com uma qualidade excepcional, ela está longe de ser uma silagem ruim. Daí a importância da gente ter esse material como um material de segurança alimentar. Então, podendo, faça isso. Tenha um capiaçu na sua propriedade para que você possa garantir alimento para a seca de uma forma mais barata, mais econômica. Porque o capiaçu, embora ele seja caro num primeiro plantio, porque ele se propaga por muda, tá? Ele é perene. Então, se você cuidar bem da sua capineira, você vai conseguir fazer com que ela permaneça ali por muito tempo. Mas é importante a gente lembrar para vocês que capiaçu é uma das plantas, se não a mais produtiva do mundo tropical. Então, é uma planta que produz muito. A gente está aqui, né, até tirando a cana dessa comparação, mas é uma planta que produz muito. E eu sempre digo para vocês, planta que produz muito é muito exigente em fertilidade de solo. Então, o capiaçu é uma planta de alta exigência. Não adianta a gente querer trabalhar com capiaçu em solos fracos, porque a nossa capineira não vai durar muito. Então, faça análise de solo. Antes de você implementar sua capineira, faça uma boa calagem. Uma outra coisa, controle bem plantas invasoras, porque capiaçu não suporta muita competição, principalmente com braquiária. Tá? Então é importante a gente tratar o solo, tirar as plantas invasoras, porque aí sim nós vamos ter essa alta produtividade de uma forrageira que a gente pode fazer 3 cortes por ano, inclusive, para fazer silagem. A gente pode cortar para oferecer no coxo e tem como segurança alimentar na sua propriedade. Era esse o recado. Se vocês tiverem interesse em adquirir o livro Seu Dinheiro é Capim, o link está aqui embaixo para vocês. Eu peço para que vocês curtam, comentem, compartilhem, só isso que eu peço, para ajudar esse canal a crescer e chegar para o maior número de produtores possíveis. Então, pessoal, lembrem-se sempre, seu pasto é lavoura, seu dinheiro é capim e no pasto é mais barato. Fiquem com Deus e até a próxima.